Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, né, para todos. Irmão, mais uma vez, né, quem vos fala é a irmã Amanda. E eu vou estar aqui relatando, irmãos, mais uma revelação qual o Senhor me deu pela sua infinita misericórdia, no início do ano de 2020. Eu não me recordo bem o mês, porque eu não anotei, mas foi no início, não me recordo se foi em janeiro ou em fevereiro de 2020. Mas antes eu vou deixar aqui para a igreja a palavra, né, o qual o Senhor ele me deu como confirmação, que se encontra no livro de Apocalipse 2, versículo 10, que diz assim: Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Essa palavra, irmãos, foi uma palavra que o Senhor me deu como confirmação, quando o Senhor me permitiu contar na igreja, né, o qual eu congregava na época. E foi essa palavra que o Senhor me mandava, né, passar para a igreja. E a revelação, irmãos, foi da seguinte forma. Eu me recordo que já era dia, né? E eu dormi, né? Dormi, apaguei. E de repente eu já me via em um local, de longe, observando a cidade. Era como assim, se eu tivesse sobre uma proteção, como se fosse uma bolha, era algo transparente. E eu olhava para a cidade e eu via assim a cidade, né, muitos gritos, eu via muitos gritos de crianças, de mulheres, de homens. Isso ficava assim muito nítido para mim. E quando eu via, irmãos, aquela gritaria toda, né, eu olhava para a minha esquerda e eu via na minha esquerda como se fosse um monte assim, né, bem alto, só que tinha uma plantação, né, era uma plantação de mandioca. Eu não sei se alguém sabe, né, o que é. E ali eu dizia assim, eu vou subir naquele monte antes que eles me achem. E eu saí assim com muita dificuldade, né, correndo desesperadamente para me chegar naquele monte e me esconder, né? O propósito era chegar naquele monte e procurar algo que eu pudesse me proteger para que eu não fosse encontrada. E ali eu ia com muita dificuldade, mas eu conseguia chegar. Quando eu chegava em cima naquele monte, eu via como se tivesse ali, irmãos, uma fábrica abandonada, né, muito velha. Me recordo muito bem. Era assim como se fosse uma fábrica abandonada, muito velha. E eu chegava assim naquele monte e eu olhava para baixo, né, para a cidade, e eu dizia assim: como é que eu vou agora avisar para minha mãe se proteger com o meu filho, né? Eu pensava nisso. E eu dizia assim, eu não posso nem utilizar o meu aparelho celular, porque se eu utilizar, eles vão me encontrar pelo rastreador, né? Porque a verdade é, irmãos, que por mais que a gente tenha hoje um telefone, né, um smartphone, que nem muitos enchem a boca, né? Mas a gente está sendo vigiado, né? Todo ano o Google manda para o meu e-mail as cidades aonde eu fui, ou seja, por onde eu passei. Então, através de um rastreador de um celular, né, a gente pode ser encontrado facilmente. E eu pensava isso, eu digo, não posso usar. E ficava muito preocupada, né? O meu filho tinha 3 anos. E naquele e-mail eu dizia assim, mas peraí, não foi o arrebatamento. Porque se fosse o arrebatamento, o Miguel teria subido, né? Eu pensava dessa forma.
nessa revelação, porque o meu filho só tinha 3 anos. E aí, irmãos, quando eu virava, que eu olhava para aquela fábrica novamente, eu via que tinha muita gente ali, tinha muita gente. Tinha mulher, tinha homem, tinha criança. E ali eu entrava em desespero. Eu chegava para uma mulher e eu dizia assim: mas por que vocês não estão escondidos, né? Pela terra o acesso é difícil, mas pelo ar o acesso é rápido. Quando eu falava o acesso é rápido pelo ar, eu imaginava, lógico, né, que com um helicóptero, rapidinho eles chegariam até aquele lugar. Quando eu falava assim, eu me lembro que eu pegava no ombro daquela mulher, né, eu chacoalhava falando isso, e ali aquela mulher dizia para mim assim: não, mas ele tem avisado quando eles vão chegar. E ela se referia a Deus, que Deus estava avisando, alertando a eles quando aquele povo, né, que estava perseguindo os cristãos iria chegar. E quando ela terminava de falar isso, eu via, né, chegava assim muito rápido, um helicóptero pelo ar, um helicóptero preto, e descia daquele helicóptero muitos homens muito bem armados. Não era um armamento assim pequeno, era armamento pesado. E assim, eu me recordo que o helicóptero ele nem pousava. No ar mesmo, aqueles homens já começavam assim a pular, né, daquele helicóptero. E eu começava a ouvir assim muita gritaria, né, daquelas pessoas que estavam ali, muitos tiros, como se aquelas pessoas que estavam resistindo ir com eles, né, eles estavam matando. E eu me recordo que um pegou no meu braço, e quando um pegava no meu braço, eu falava dessa forma. Eu dizia assim: agora não tem jeito. Ou nega a Cristo ou morre por Cristo. E ali eu acordei, né? E quando eu acordei, eu fiquei muito angustiada. Muito angustiada, comecei a orar ao Senhor, perguntar ao Senhor se tratava, né, de uma perseguição que haveria no Brasil. E ali eu fui e fiz uma prova com Deus. Eu falei para Deus assim: Senhor, se isso for, né, uma perseguição que haverá no Brasil, eu quero que o Senhor mostre isso para a irmã Thalia, né? Eu não sei se alguém conhece, né, o canal aqui Edificar João Pessoa. E, irmãos, com 15 dias depois, o Senhor tinha dado um arrebatamento para essa jovem. E nesse arrebatamento Deus mostrava para ela, né, que haveria sim, que haverá uma grande perseguição no Brasil. E quando ela começou a contar, irmãos, eu fiquei assim, né, maravilhada com como Deus, ele está pronto a nos ouvir, a nos responder. E ali, até a questão do celular, né? Deus falou para ela que chegaria um tempo que a gente não poderia estar utilizando a internet, nem muito menos YouTube, porque através desses celulares, né, smart, muitas pessoas vão ser encontradas. E ali ela explicava direitinho, tá lá, né, no canal. Ela fala a respeito dessa perseguição que Deus mostrou para ela, né, que haverá no Brasil. Irmãos, eu não estou aqui querendo colocar medo em ninguém. O que eu estou querendo dizer é que é tempo da igreja se levantar, buscar sua reserva espiritual. Não há mais tempo de estar em cima do muro, de dizer que está fraco, que está fraco, que está fraco. Não. É tempo de se levantar, se humilhar diante do Senhor, com jejum, com oração, na palavra, se fortalecer, né? Para aquilo que está por vir. Para que assim a gente não venha negar o nome do Senhor, né? É muito bonito a gente ler a palavra, a gente vê as perseguições, né, que teve antes, como os servos de Deus não negaram a Cristo. Mas a gente tem que se colocar no lugar e dizer assim: e se fosse comigo, né? E se essa perseguição chegar, quando chegar, eu vou estar preparada, né? Eu não vou negar o nome de Cristo.
Então é necessário que a gente venhamos assim buscar a nossa reserva, né? Como aquelas 5 virgens prudentes que tinha reserva, né? Que tinha o azeite que representa a presença do Espírito Santo, né? Eu agradeço mais uma vez a oportunidade em nome de Jesus Cristo.